vez eu conheci um cliente que comprou um apartamento para poder fazer um Airbnb. O apartamento ele tinha um potencial enorme, ele era bem localizado, mas o cliente ele queria algo rápido, né? Bonito e rápido para poder começar a alugar logo. E durante a nossa reunião de briefing, ele me disse que a gente não precisava fazer algo muito complexo, né? Um projeto muito complexo, porque era apenas um Airbnb. Mas essa frase acabou acendendo um alerta em mim. Continuamos dando sequência, né, à nossa reunião e ficou muito claro que aquele imóvel teria uma alta rotatividade, né, então diferentes hóspedes toda semana. Então é algo, né, muito claro pra gente que é diferente a gente fazer um projeto para um Airbnb e para um imóvel que vai ter uma residência, né, uma moradia plena, né, fixa. Se o projeto tivesse só pensado em estética, com certeza iria render boas fotos. Mas em poucos meses os problemas iriam começar a acontecer. Manutenções constantes, avaliações não muito boas, não muito esperadas, problemas técnicos. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Como uma reunião de briefing de arquitetura bem feita pode mudar totalmente o potencial do seu imóvel. Eu me chamo Ana Luísa, sou arquiteta, atendo no Rio de Janeiro e também online, e além de ser arquiteta, eu também sou anfitriã. Mas o que é então uma reunião de briefing? É uma reunião que a gente faz com o cliente para poder entender todas as necessidades dele, né? Então a gente coleta todas as informações essenciais para poder começar um projeto de arquitetura. É nela que a gente entende quais são os objetivos gerais do cliente, quais são os seus estilos, né? O que ele mais gosta, seus prazos e até mesmo orçamentos. Essa reunião de briefing, apesar da gente passar todo esse checklist com ele, quando a gente faz um projeto para Airbnb, a gente não vai pensar só no cliente, mas a gente vai pensar também no hóspede, no comportamento do hóspede principalmente. Então a gente faz um projeto, né, pensado no hóspede, no anfitrião e também nas manutenções que virão. Então essa reunião de briefing é muito importante e para poder alinhar, né, através mesmo de um bate-papo, poder alinhar todos esses percursos, né, que estão envolvidos. Ou seja, estética sem estratégia vira dor de cabeça. Então, a partir do briefing que o arquiteto pega aquele imóvel comum e transforma ele em um produto eficiente para alocação por temporada. Primeiro ponto, como um bom briefing impacta positivamente o hóspede. Quando o hóspede entra no Airbnb e ele sente que algo não funciona, ele não sabe explicar exatamente o que é, mas ele sente. Essa sensação quase sempre acontece a partir daquelas decisões que fizemos no projeto a partir do briefing de arquitetura. O primeiro impacto importa muito. Vou te dar exemplos práticos. Circulação clara, ou seja, a partir de um layout bem definido e bem trabalhado, o hóspede, quando entra no imóvel, ele consegue entender por onde ele sai e por onde ele entra. Ele entende todos os percursos. Ele sabe onde ele vai, como ele vai se locomover com a mala. Na verdade, ele não sabe, né? Na verdade, ele sente, né? Ele tem aquela sensação, aquilo que a gente falou anteriormente. Um outro exemplo muito importante é a questão da iluminação. Quando o hóspede entra num apartamento e vê aquele apartamento ou aquela casa, né, seja o que for, muito escura, ai gente, essa sensação não é legal. Quando o briefing antecipa o comportamento do hóspede, né, e a gente trabalha também isso a partir da próxima etapa, posteriormente ao briefing, que é a etapa de estudo criativo, ele consegue entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar, tornando o espaço muito mais atrativo através dos seus pontos fortes. Isso reduz reclamações, avaliações negativas e também o mau uso do imóvel. Antes da gente seguir para o segundo ponto, deixe aqui nos comentários se você é um hóspede ou se você é um anfitrião, ou se apenas está estudando a situação. Como um bom briefing facilita a vida de um anfitrião? Esse é o nosso segundo ponto. O briefing vai pensar naquele anfitrião que vai gerir aquele imóvel durante anos, não somente para aqueles hóspedes que ficarão apenas algumas noites. E pensar na experiência do hóspede é pensar em produtos assertivos para a gente colocar no projeto para evitar qualquer tipo de dor de cabeça.
No nosso checklist de briefing, a gente já começa a pensar em layouts, em setorizações. Então, onde vai ficar cada coisa? Onde é a área de descanso, a área de alimentação, as áreas de lavagens. Vamos pensar também, começar a pensar qual tipo de mobiliário é mais adequado para aquela situação. Pensamos também naqueles revestimentos, que são mais resistentes, são fáceis de limpeza e que vai dar menos dor de cabeça para o anfitrião em relação a impactos. Já começamos também a pensar nos tipos de iluminações, iluminações artificiais, iluminações naturais, sobre o uso também de tomadas, as posições delas, se a gente vai realocar as tomadas, se a gente vai acrescentar tomadas. E pensamos também sobre a ventilação, que é um ponto essencial caso seu imóvel esteja numa área que seja muito quente, como é aqui no Rio de Janeiro. Essas decisões, elas não nascem na obra, elas nascem no briefing. E a partir do briefing a gente consegue dar seguimento às próximas etapas, principalmente a etapa de estudo criativo, que é onde a gente começa a racionalizar todas as ideias trabalhadas nessa reunião através do programa de necessidades e também através do nosso checklist. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva. Esse é o meu primeiro vídeo para o canal, de vários vídeos que virão, para poder fortalecer a nossa ideia, a nossa marca e a gente conseguir produzir mais vídeos por aqui. E para finalizar, eu quero dizer que o Airbnb, ele não perde o seu status, com o tempo à toa. Ele começa a partir de decisões erradas, que podem ser mais assertivas e direcionadas através da nossa reunião de briefing arquitetônico.